está a dizer, não tenhas medo, não tens razão alguma para temer. Eu tenho um plano maior e melhor para a tua vida. E tenho colocado o meu espírito em ti. Tenho colocado em ti o meu poder. E tu não tens motivos para temer, seja qual for a razão. Porque eu estou a trabalhar por ti, eu estou a trabalhar contigo. E o meu espírito e o meu poder em ti capacitam-te para tu não temeres. Lembrem-se do Senhor, que é grande e glorioso. Nós temos um Deus grande. Ele é glorioso. Este é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado. Combatam pelos vossos irmãos, pelas vossas famílias e pelos vossos lares. Sempre que nós começamos a reconstruir algo que foi destruído, nós vamos sempre deparar-nos com uma guerra espiritual. Vamos sempre deparar-nos com adversidade. E sabe, essa guerra espiritual é bem real. Este é um facto do reino de Deus. Sempre que nós tomamos a decisão de reconstruir algo nas nossas vidas, nós vamos sempre encontrar oposição. Isto aplica-se às nossas vidas pessoais e aplica-se também à nossa vida como comunidade, à nossa vida como igreja. No momento em que tu decides deixar de ser um cristão morno para passares a estar apaixonado por esta causa que é Jesus Cristo, por esta ideia de viveres o propósito de Deus, ajudando os outros, edificando a igreja, partilhando a tua fé, tu vais tornar-te num alvo que o nosso adversário quer destruir. É importante nós termos bem presente esta verdade, para não desenvolvermos uma mentalidade de vítima, mas para termos bem presente que guerra espiritual acontece na nossa vida por causa do crescimento espiritual. Quando nós não temos esta revelação, nós podemos ser levados a pensar que estamos a ser atacados porque estamos a fazer alguma coisa errada. Nós somos levados a pensar que Deus nos abandonou, que estamos a seguir pelo caminho errado. Sempre que nós tomamos a decisão de obedecer à vontade de Deus, vamos enfrentar resistência. O próprio Jesus é um exemplo disso. E guerra espiritual é um indicador de que estamos a caminhar na direção certa, é um sinal de que estamos a tornar-nos um perigo para o reino das trevas. E o diabo sempre vai atacar igrejas, famílias e pessoas que têm o potencial para causar grandes estragos no reino das trevas. E o seu objetivo é impedir-nos de implementarmos o sonho de reconstruirmos a nossa comunidade, alcançando os lugares e as vidas que estão destruídas à nossa volta. Nós já vimos Neemias como um servo fiel, como alguém em quem o rei confiava a sua vida. Vimos-lo como um líder, como um pioneiro, como um sonhador, como um empreendedor. Nós encontramos aqui o Neemias, um verdadeiro estratega militar. Neemias já se encontra em Jerusalém. Ele conseguiu reunir todos os recursos que necessitava, conseguiu recrutar os trabalhadores. O povo estava totalmente empenhado na reconstrução da muralha. Mas sabe, à medida que os muros são levantados, algumas pessoas começaram a ficar incomodadas. E neste caso, o inimigo era um homem chamado Sambalate. Ele ficou um pouco incomodado e colocou em causa até o caráter de Neemias, não porque estivesse genuinamente preocupado, mas por estar com medo, por estar com inveja. A intrusão de um estranho ameaçava a sua base de poder, a sua base de influência. Que este era um homem tremendamente amargurado. É importante nós cuidarmos das pessoas, trazermos-las connosco. Se lideras alguém, valoriza as pessoas, traz as pessoas contigo. Na nossa caminhada cristã, os nossos filhos, eles têm que vir connosco. Pela graça de Deus, nós podemos orar por eles, alcançá-los e orar pela salvação da nossa casa. Faz parte do plano de Deus. Quando Neemias foi designado governador da Judeia, Sambalate ficou um pouco ressentido. E esse ressentimento surgiu porque ele tinha um coração amargurado. Se nós deixamos a amargura tomar conta das nossas vidas, se nós não lidarmos com a amargura, se nós não arrancarmos as suas raízes, a amargura tem uma forma de se manifestar. E o ressentimento é uma delas. Mas, na verdade, se encontrarmos libertação, nós não temos que eternizar este ciclo de amargura e de mágoa. O livro de Neemias é uma imagem de uma realidade natural que revela princípios espirituais. Tal como a imagem das muralhas destruídas e queimadas são uma imagem de vidas, de famílias, de igrejas, de comunidades que estão destruídas e que podem ser restauradas. Esta imagem desta batalha também é uma batalha que nós vemos no natural, mas que começa no espiritual.
Mas, no entanto, esta guerra espiritual vai sempre materializar-se no mundo natural, na dimensão natural. A sua origem é espiritual, mas não permanece espiritual. Sai da dimensão espiritual até ao teu casamento. Sai da dimensão espiritual até aos teus relacionamentos, às tuas finanças, às tuas atitudes, à tua alma. E repare como decorreu esta oposição ao povo de Israel. Podemos dizer que esta primeira fase foi o inimigo acordou para a realidade. Tudo começa quando o nosso adversário desperta, acorda e vê: tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou perder o meu território. Isto foi um clique que houve ali na vida deles. Eles pensaram que tinham que fazer alguma coisa e fizeram mesmo. De alguma maneira eles encontraram uma causa que os ligou, que os uniu e juntaram-se todos para guerrear contra Neemias, contra o povo de Deus. Então ele estava irado, zangado e agora estão organizados, têm uma estratégia, têm um propósito comum. E é interessante observarmos como as coisas espirituais passam para a dimensão natural e muitas vezes as coisas organizam-se, nem sabemos bem como. E depois nós vemos uma terceira fase em que há uma oposição aberta. Nós vimos que começa espiritual, o inimigo desperta para a realidade, organiza-se e a luta torna-se real. E nem toda a guerra espiritual está apenas confinada à dimensão espiritual. O inimigo frequentemente usa 3 coisas para nos atacar. Usa pessoas, usa circunstâncias, ele usa também a nossa mente. Sabe, o nosso adversário, ele vai usar os nossos pensamentos, vai usar as nossas emoções. Muita da nossa guerra espiritual é psicológica. Grande parte desta guerra é travada na nossa mente. A razão porque és um alvo dos seus ataques é porque tu és uma ameaça às suas operações. Ele começa por roubar a nossa paz. O inimigo também porá em causa as nossas capacidades. Ele também vai colocar em causa os teus motivos. Ele também vai colocar em causa a tua fé. Ele vai usar a crítica para te desencorajar. O nosso inimigo quer nos fazer parar e quer nos fazer levar a desistir. O nosso inimigo tem usado com sucesso as mesmas táticas desde o início da humanidade. Nós vemos que eles ficaram com falta de força. Vemos que eles ficaram com falta de visão e de confiança. Vemos que eles se sentiram inseguros. Perante tudo isto, a resposta de Neemias foi: vamos edificar e batalhar. E isto mostra-nos um padrão sobre como ganhar batalhas espirituais. Neemias juntou o povo, revelou todas as táticas do adversário. Neemias liderou o povo em oração, repreendeu o espírito de medo, voltaram para o trabalho. Espada numa mão e ferramenta na outra mão. E no final, Deus deu-lhes a vitória. Com a ajuda do nosso bom Deus, conseguimos terminar esta grande tarefa. Quando os planos de Deus se cumprem na tua vida, as pessoas à tua volta vão ver, é o seu bom Deus que faz todas estas coisas.